Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, o evangelho de hoje, Marcos capítulo 8, Jesus parece que tinha assim, desculpe a comparação, mas parece que ele tinha uma metralhadora na mão, uma metralhadora, porque ele fez uma pergunta atrás da outra, pensa em alguém indignado, Jesus, no evangelho de hoje. Por quê? Não tem aquele momento assim que a gente tem hora que a paciência se esgota, não tem? Se esgotou com Jesus. E ele, como uma metralhadora, não, claro, literalmente, mas assim começou a... Por quê? Porque os discípulos tinham esquecido de levar pães, e Jesus, ele adverte, cuidado, o tema central aqui é outro. O tema central aqui de Jesus é outro. Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento, o tema central é o fermento. Fermento dos fariseus e o fermento dos Herodes. Fermento de Herodes. Aí os discípulos assim, é porque não temos pão. Aí Jesus pega essa realidade do pão e faz uma metáfora, faz uma catequese em cima disso. Vocês acham que eu estou preocupado com pão que vocês não trouxeram? Cabeça oca, distraído, gente, que não, imagina, uma barca, 13 pessoas, um pedacinho de pão não dá para todo mundo. Mas esse não era o centro para Jesus. Não era a preocupação para Jesus, eles trazendo ou não pão, vocês trouxeram ou não pão. O que Jesus chama a atenção é cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento de Herodes. E o próprio Jesus vai dizer assim, tanto é que ele faz 7 perguntas seguidas, indignado, Por que discutir sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido, tendo olhos vós não vedes, tendo ouvidos não ouvis. Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos sobraram? 12. E quando reparti 7 pães para 4.000 pessoas? Quantos cestos sobraram? 7. Ainda não entendeis? A indignação de Jesus. Ou seja, tendo um pão, se Jesus pegou 5 pães para 5.000 pessoas, sobrou 12 cestos, pegou 7 pães para 4.000 pessoas, sobrou, Você acha que ele não podia fazer isso que Jesus está dizendo? Vocês acham, seus cabeças ocas, vai dizer Jesus, vocês acham que eu não consigo fazer milagre com um pão? Eu consigo. Eu fiz para 5.000 pessoas, eu fico para 4.000 pessoas. Vocês acham que eu não consigo fazer milagre com um pão só? Eu faço, mas não é essa a questão. O que eu quero chamar a atenção de vocês, e vocês estão se dispersando, é sobre o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E qual é esse fermento dos fariseus? O fermento dos fariseus tem uma palavra, chama-se hipocrisia. Se consideravam os melhores, os preparados, os privilegiados. Ou seja, é isso o tipo dessa soberba, dessa arrogância que Jesus condena. Pessoa que se acha que está pronto, se acha superior, que não precisa mais de correção, que não precisa mais dessa simplicidade da fé. O fermento de Herodes, a gente conhece a história de Herodes, um político corrupto, que gostava de agradar o Império Romano. A corrupção, tão lembrado quando ele mandou matar João Batista, que a outra dançou lá, que a amante dele dançou lá, e pediu num prato a cabeça de João Batista. Estão lembrados dessa cena? Sim, então esse é o fermento. O que é um fermento? O que é um fermento? Quando se coloca um fermento num pão, para fazer pão, se coloca muito? Se coloca muito? Não, é uma pitadinha, mas aquilo cresce. Então cuidado com as pitadinhas do fermento do pecado no coração. É isso que está dizendo Jesus, cuidado com as pitadinhas de fermento que a gente vai colocando no coração e vai crescendo. Ele vai crescendo geralmente para o mal. É aquela mentira, aquela fofoca, aquele adultério, aquela traição, aquela corrupção. Entendeu? Cuidado com esses fermentos. É isso que Jesus chama. Não está preocupado se faltou o pão, se tem um pão só. Com aquilo ele pode fazer milagre. A preocupação de Jesus é o que a gente está colocando no coração de cada um. Que tipo de fermento que eu tenho? Como é que eu estou fermentando a minha vida? Como é que eu estou fermentando a minha vida? O que está sendo gerado? O que está sendo produzido? Quais os frutos que eu estou colhendo? Qual o fruto que os outros também estão colhendo a partir da minha experiência? Gente, com essa situação explicada por Jesus, é fácil entender agora a primeira leitura do livro do Gênesis. Que coisa.
Estão lembrados lá em Gênesis capítulo 1, né, que Deus cria, né, começa, a gente já leu aqui e meditou. Deus começa a criar o primeiro dia, separa as trevas, né, a noite do dia, enfim, vai criando, e por último cria o ser humano, e Deus conclui que tudo isso era muito bom. Quando Deus criou tudo, viu que tudo era muito bom. Pois logo em seguida, o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, como obra-prima da criação, né, deu trela para quem? Para o inimigo. Deu trela para o inimigo, para a serpente, entrou o pecado. Foi o ser humano que trouxe o pecado? Não, mas foi através dele. Ele deu trela. Não adianta culpar aquele cachorrinho, aquela vaca, aquela girafa que Deus fez lá. Eles não têm culpa. Só que com o pecado de Adão e Eva terem dado acesso ao mal, a criação toda sofreu. O ser humano é responsável pela essa tragédia que a gente vive na humanidade, no planeta, por causa do pecado. Somos nós. É a consequência dos nossos pecados que ainda continuamos reproduzindo ainda hoje, que fez com que essa natureza está vivendo esse caos, essa desordem, enfim. Somos nós os responsáveis. A ponto, pasmem aqui agora o que vem agora, minha gente. Pasmem, Deus chegou a uma conclusão. Deus que criou o perfeito e viu Deus que tudo era muito bom. Deus agora vendo tudo isso, o caos da natureza, o pecado do ser humano, a expulsão do paraíso, enfim, Deus chegou à conclusão. Deus, aqui ó, então o Senhor arrependeu-se, que coisa, está aqui. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra, e ficou com o coração muito magoado, e disse: eu vou exterminar da face da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis, as aves do céu, pois estou arrependido de os ter feito. É forte isso, né, minha gente? É muito forte Deus falando isso. Deus, o nosso Pai misericordioso, falando, arrependido de ter feito o ser humano. Olhe para cada um de nós, olhe para você, eu olho para mim, olhe para você. Qual é o conceito de Deus hoje para mim e para você? O Evangelho, essa leitura fala da nossa vida e para a nossa vida, né? Olhe para a sua vida. Será que... Eu vou jogar pergunta. Pegue quem pegar. Será que Deus não se arrependeu de ter me criado? Será que Deus não se arrependeu de ter criado você? Pelo estilo de vida que leva? Pela conduta que faz? Pelo comportamento que tem? Deus se arrependeu aqui. Mas, olha que coisa linda, que dá tempo, que a gente pode transformar. Deus viu um ser humano, no meio daquele caos inteiro, Deus viu um ser humano, que nome dele? Qual é o nome dele? Nome dele? Noé. Deus olha, não, será que eu encontro alguém que me faça mudar de ideia? Deus encontrou Noé, né? Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Deus se alegrou com Noé, e Noé é cada um de nós. A gente precisa alegrar o coração de Deus. Nós precisamos alegrar o coração de Deus, e não deixá-lo magoado e triste. Nós precisamos alegrar o coração de Deus. Deus encontrou em Noé, e aí falou assim: Noé, a minha decisão é essa, então prepare uma arca, coloque os filhotinhos aí, das duplinhas aí dos animais, coloque os filhotinhos, não, claro que não colocou um leão desse tamanho, né, entendeu? Não, aí não tinha chance, né? Mas colocou os filhotinhos de cada animalzinho, colocou lá para procriar e ser feliz, né? Então Deus olha um ser humano e encontra nesse ser humano a graça que faz com que Deus vai tomar a decisão. Então de agora em diante, só vai se salvar quem entrar na arca. Pergunte para essa pessoa que está do seu lado: você já tem passagem para a arca ou não? Você comprou o teu ticket já ou não? Você já garantiu o teu ticket para poder entrar? Né? Porque se não entrar, o dilúvio está vindo. Metaforicamente, o dilúvio está vindo.
E ficar fora da arca, fora da comunhão de Cristo, do coração de Deus, é sucumbir no dilúvio da desgraça. Não é isso que Deus quer. Deus quer que entremos na arca. A arca do amor, da fé, do perdão, da reconciliação, né? Então, meus amados e minhas amadas, essas leituras de hoje é um grande sinal de alerta para nós. Principalmente num dia chuvoso como esse, né? Falar de arca parece que tem mais sentido, né? Então é um convite que essas leituras estão fazendo para cada um de nós. A primeira leitura, seja convite, acenda o sinal da tua vida, acenda o sinal alerta. Eu tenho que entrar na arca. Para atravessar o outro lado, eu tenho que entrar na arca, senão eu vou sucumbir. E o Evangelho, quando Jesus fala assim, cuidado com o fermento que a gente vai colocando no coração. Aquele pecadinho que acha que é pequenininho, ele cresce, ele tem vida própria e vai trazendo outros pecados. Então, cuidado com esse fermento. Tira do coração esse fermento para viver uma vida nova em Cristo. Amém? Mas amém, amém?